Quando a gente fala em sistema digestório, a primeira coisa que a gente precisa entender o que é digestão, né? O que é digestão? A digestão ela é necessária para quebrar todos os alimentos que nós ingerimos. Nós precisamos quebrar eles em nutrientes. Lembra que nós fizemos a revisão? Quais são os nutrientes? Proteínas, carboidratos, que são os açúcares, os lipídios, que são as gorduras, precisamos das vitaminas, dos sais e minerais, e todos esses nutrientes estão presentes nos alimentos. Então, a digestão vai quebrar o alimento em partes menores, cada vez mais em partículas cada vez menores, para pegar tudo que nós precisamos. Basicamente, a gente precisa do quê? Principalmente, o que precisa chegar em todas as células do nosso corpo, desde a célula lá do dedão do pé até as células do cérebro. Nós precisamos de energia para funcionar, e essa energia vem da glicose. O que é a glicose mesmo? É a menor, é a molécula, né, que forma todos os açúcares, todos os carboidratos. Então, é da glicose que nós vamos ter a energia. Mas como é que nós vamos tirar a energia que está presente na glicose? Através da respiração. É por isso que também nós precisamos de gás oxigênio, ok? Então, lembrando, quando eu falei ano passado, no primeiro ano, esse ano eu revisei, qual que é a fórmula da respiração? Por que a gente respira? Porque a gente precisa da glicose, que vem dos açúcares, carboidratos, do oxigênio, que a gente obtém através da respiração. Aí, o açúcar mais o oxigênio é como se fosse um martelinho, vai quebrar a glicose, aí a glicose, ela vai se transformar em gás carbônico, em água, e a energia que estava armazenada na glicose vai ser liberada para o nosso organismo, para todas as nossas atividades, para as atividades dos órgãos, todos os órgãos estão trabalhando constantemente, para nossas atividades físicas, quando a gente anda, mexe os músculos do corpo, quando a gente fala, quando a gente pensa, a gente gasta energia, né? Então, toda essa energia vem da glicose. E essa glicose vem dos açúcares que vem da digestão. E nós temos dois tipos de digestão. A digestão mecânica ou física, é aquela que tritura o alimento, que é aquela que vai reduzir o alimento, é aquela que acontece na boca, por exemplo. A gente vai pegar o alimento junto com a saliva já faz parte da digestão química, porque a saliva, que é liberada nas glândulas salivares da boca, a saliva, ela não é, ela, além de ajudar a amolecer o alimento, a modificar, ela também contém algumas enzimas digestivas, que já começa a quebrar alguns nutrientes, que eu vou falar mais para frente. Mas a digestão mecânica ou física é o ato, é o ato dos dentes, quando os dentes trituram, é quando o alimento vai descendo através do esôfago, que se chama movimento peristálticos. E a digestão química, ela compreende o que é algo químico, é quando tem reação química, quando tem enzimas digestivas. Então, as enzimas digestivas, algumas depende de meio ácido, por isso que o suco gástrico do estômago é ácido, ela vai ajudar a quebrar esses nutrientes em uma velocidade muito maior. Porque se a gente fosse simplesmente ingerir o alimento, se a gente não tivesse digestão química, esse alimento ia ficar por dias e dias e semanas até apodrecer e liberar os nutrientes. Então, as enzimas, elas conseguem acelerar o processo da digestão. Tá bom? Logo na primeira página do livro que vocês têm que ler, na primeira página indicada, já tem uma informação muito importante, que o sistema digestório, ele é dividido em trato digestório, ou seja, é o caminho por onde o alimento vai passar. Então, o alimento ele vai ter todo um percurso. E ele é dividido também por órgãos anexos. O que significa a palavra anexo? É aquilo que nós juntamos que nós juntamos, né? Por exemplo, você vai mandar um e-mail, uma mensagem para alguém, aí você quer enviar em arquivo, você vai lá, clicar em anexo, ou seja, é aquilo que você quer juntar. Nos órgãos anexos, vou passar aqui para o próximo. Os órgãos anexos são os órgãos por onde o alimento não passa.
porém, eles são necessários para a digestão acontecer. Aí tem uma pergunta assim, né, no livro de vocês, na página que vocês estão estudando. Qual é o caminho percorrido pelo alimento durante a digestão? Ou seja, o trato digestório. Qual que é o caminho que o alimento percorre? Pela boca, faringe, desce pelo esôfago, através dos movimentos peristálticos, depois passa por estômago. No estômago vai receber mais enzimas. Aqui já é o bolo alimentar, né? Depois vira o quimo, vai para o intestino delgado. O nosso intestino delgado, ele tem metros de comprimento, por isso que ele é todo enrolado. Passa pelo intestino delgado, que é onde os nutrientes são absorvidos, sobe pelo intestino grosso, onde já é formado as fezes, e sai através do reto, e a abertura é o ânus, tá bom? E o que seriam os órgãos anexos? É o fígado. O alimento passa pelo fígado? Não. É o pâncreas. O pâncreas está aqui atrás, ó, do fígado e do estômago. Não dá para ver nessa imagem. É o pâncreas. A vesícula biliar, que está logo abaixo do fígado. Então, esses órgãos anexos, eles mandam substâncias, mandam enzimas para ajudar na digestão. É o tubo digestório ou trato digestório. É a boca, como eu falei, né? Onde tem a língua, os dentes, a saliva, a faringe, o esôfago, o estômago, desce pelo intestino delgado. A palavra delgado, em espanhol, significa fino. Ou seja, delgado é algo fino, magro. Então, desce pelo intestino delgado, sobe pelo intestino grosso, que é onde são formadas as fezes, tá bom? Então, esse é o caminho do alimento, ok? O intestino delgado, ele é dividido em três partes. A primeira parte inicial do intestino delgado, assim que sai do estômago, quando vai para o intestino delgado, a primeira parte é chamada duodeno. É nessa parte que o pâncreas, o fígado, manda as suas enzimas, tá bom? O fígado, ele vai mandar enzimas principalmente para ajudar a quebrar gordura, tá bom? E o pâncreas, outras enzimas também. Então, a digestão começa na boca. Lembrando, na boca acontece dois tipos de digestão: a mecânica e a química, que na própria saliva tem uma enzima que vai quebrar o amido. O que é o amido? O amido é um dos tipos dos açúcares, tá bom? Então, na boca nós temos a língua, que além de servir para sentir os sabores, ela vai ajudar, né, a envolver o alimento na saliva. Aqui também na boca nós temos a úvula, que além de auxiliar na fonação, que vai auxiliar a vibrar o som do ar para formar os fonemas, auxilia também na deglutição. O que é deglutição? O ato de engolir, do alimento entrar, tá bom? E mais para frente eu vou falar do pH. pH a gente aprende tanto em química quanto em biologia. O pH, ele varia de 0 a 14. O 7 é um pH neutro, como, por exemplo, a água em torno de 7. Se começa a aumentar o número 8, 9, 10, até o 14, o pH é básico. E abaixo de 7, o pH é ácido. O pH do estômago, o estômago tem que ter um pH ácido, porque a enzima que vai digerir, por exemplo, as proteínas no estômago, precisa de um ambiente, de um pH ácido. Aí por isso que o suco do estômago, chamado de suco gástrico, gástrico vem de estômago, né? O suco gástrico, ele é ácido para que algumas enzimas funcionem, tá bom? A função dos dentes, né, é triturar, amassar, furar, rasgar. Nós temos quantos dentes? 32. Um adulto tem 32 dentes. A criança, ela tem 20 dentes. Então, conforme os dentes de leite da criança vai caindo, vai abrindo espaço para nascer mais dentes. Os três dentes aqui, mais o fundo da boca, são os molares, que é mais para ajudar a mastigar, a amassar, né? Depois nós temos dois dentes, nós temos três dentes molares de cada lado. Depois nós temos os dentes pré-molares. Nós temos um par, um de cada lado, dos dentes caninos. Para que servem os dentes caninos? Que são os dentes mais afiados, que seriam os dentes dos vampiros, por exemplo.
Ainda bem que nós não somos vampiros. Os dentes caninos seria mais para rasgar. Ele é bem visível nos canídeos. Quem são os canídeos? Os cães, lobos. A gente percebe que os gatos que são do grupo dos felinos, gatos, onças, leões, porque eles têm os caninos bem afiados, mais pontiagudos. Porque eles são o quê? Eles são carnívoros. Então eles caçam. Então os caninos é para quando você pegar a caça, você enfincar os dentes e ajudar a rasgar. Ainda bem que o ser humano não faz mais isso, né? Então, na nossa evolução, na evolução do ser humano, nós somos cada vez mais ficando com os dentes caninos menos afiados, menos pontiagudos. Por quê? Porque nós temos uma alimentação, o que? Onívora. Oni significa tudo. Óvulo de comer. Então, como nós comemos de tudo, e a nossa alimentação, a base são mais vegetais, legumes, frutas, não dependemos tanto da caça de comer carne, então os nossos caninos foram ficando cada vez menos pontiagudos, tá bom? Mas nós ainda temos os dentes caninos. E os últimos 4 dentes aqui do meio são os dentes incisivos. Quando eu digo 4 dentes, eu estou falando da parte de cima. É claro que da parte de baixo vamos ter mais 4 dentes, tá bom? Vamos lá, pessoal. Se a gente tivesse uma dentição, é que eu não estou com uma imagem aqui dos dentes dos cavalos. Os cavalos, os animais que são herbívoros, que só comem plantas, eles não vão ter os dentes caninos, tá bom? Eles vão ter os dentes todos parecidos com os dentes molares. É só vocês verem a dentição, como é que são os dentes de um cavalo, tá bom? Depois vocês procurem imagens de dentes de cavalo na internet. Vocês estão vendo a apresentação, pessoal? Sim. Sim. Ok. E como eu falei, né? As crianças, elas têm 20 dentes, elas não têm os pré-molares. Lembrando que os pré-molares são 3 de cada lado, então seriam 6. Então, são 6 dentes pré-molares na parte superior e 6 dentes pré-molares na parte inferior. Somando, dão 12. Então, as crianças têm 12 dentes a menos. Eu acho que o dente é um osso, não é? Isso. O dente, ele é um osso. Ele faz parte do sistema ósseo ou sistema esquelético. E se ele faz parte do sistema ósseo, o sistema ele é formado por órgãos. Então, o dente ele é um órgão. Então, tá vendo que ele tem uma raiz? Quando a gente chama essa raiz é o quê? Formada pelo sistema nervoso, por isso que dói o dente. Ele tem sistema circulatório, porque o dente também precisa ser alimentado, tá bom? E essa parte dura do dente, né, é formada principalmente por cálcio. O cálcio é um sal mineral, tá bom? Também é formada por flúor, que é outro sal mineral, por isso que tem flúor na pasta de dente. A Sabesp, não sei, a Sabesp, que é o Sistema de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, ela coloca flúor na água. Por quê? Porque há décadas atrás, o governo brasileiro, o nosso sistema de saúde, percebe o quê? Que como há muitas pessoas, nós temos ainda populações carentes, as pessoas tinham muito cáries, tinha muita cáries, e às vezes não tinha acesso à pasta de dente ou uma alimentação adequada. Assim como o sal. Por que o sal de cozinha tem iodo? Por que o governo coloca iodo no sal? Porque muitas pessoas não comem peixes, frutos do mar, e como não tem uma substituição adequada com o iodo é necessário para a formação dos hormônios que são formados na glândula da tireoide, tá bom? Então, o sal tem iodo, a água tem flúor, é só um detalhe para vocês saberem, tá bom?